Olá pessoal, aqui é o Rafael Silveira e eu tô aqui nesse vídeo hoje para compartilhar com vocês algumas dicas sobre os verbos em inglês. Como eu já mencionei em outros vídeos, o inglês é uma língua comercial, é uma língua que foi forjada, desenvolvida ou surgiu para atender uma necessidade de comunicação ah, comercial nos portos e até hoje ela se destaca como sendo a língua da cultura pop, o idioma dos negócios, o idioma que serve como ponte para a transmissão de conhecimento, para o trading, para o comércio e as demais atividades que buscam aí a integração mundial. A maioria das pessoas geralmente costumam falar que tem dificuldades com os verbos em inglês, como conjugar os verbos. E apesar de que eu não sou muito favorável à memorização de regras gramaticais, eu decidi fazer esse vídeo atendendo ao pedido de algumas pessoas que têm essa dificuldade. E embora eu vá falar alguma coisa relacionada ao aspecto gramatical, você vai perceber que num espectro mais amplo, eu vou falar isso de uma forma mais intuitiva para que você compreenda a essência da coisa de maneira mais natural do que realmente memorize uma regra. O português, nós que falamos português, sabemos que é uma língua complexa do ponto de vista verbal, são muitos tempos verbais, passado, pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e para ser bem sincero, eu sei muito pouco sobre o que essas nomenclaturas querem dizer. Conheço muito mais a gramática da língua portuguesa, da língua inglesa, desculpa, porque como professor de inglês eu tive que estudá-la e como brasileiro não estudei a fundo a gramática, eu procuro, obviamente, falar de forma correta, mas não sou um expert, não sou um conhecedor da gramática da língua portuguesa. Mas só para ilustrar o que eu quero dizer, o objetivo é que você, depois desse vídeo, entenda o quão simples e quão prático é a questão verbal no inglês, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar uma palavra como exemplo. Vamos pegar o verbo work, verbo trabalhar em português. Então se a gente for conjugar essa palavra no presente em português, eu trabalho, tu trabalhas, vós trabalhais, eles trabalham, nós trabalhamos e assim por diante. Observe que no final há bastante variação no sufixo da palavra. Eu trabalho, o verbo é trabalhar, mas no final, eu trabalho, você trabalha, já mudou, nós trabalhamos, mudou de novo, eles trabalham, mudou novamente, vós trabalhais, mudou novamente. Agora vamos pegar a mesma palavra em inglês. No caso, o verbo to work. Sempre que a palavra vem com o to, o verbo é antecedido pelo to, significa que ele está na forma infinitiva. O que significa que ele não foi conjugado. Seria o equivalente a falar trabalhar. Não tem conjugação para nenhuma pessoa, para nenhum sujeito. Então, o verbo é to work. Ok? To work. Como eu conjugo esse verbo? I work. Note que não houve modificação nenhuma. You work. Também não. Aí só nesse caso aqui, nessas pessoas, he, she, nós vamos acrescentar um S. She works. He works. It works. Note que esse S não é um plural. Né? Não estamos falando de um substantivo que a gente conta, por exemplo, mesa, uma mesa, duas mesas, três mesas. No caso, trabalhar é um verbo, não dá para um trabalhar, dois trabalhar,
certo? Não é um plural, nós estamos conjugando esse verbo em inglês. I work, you work, he works, she works, we, nós, work, they work, you work. Note como é muito mais simples do que em português. Um americano que está tentando aprender o português, ele vai ter que memorizar todas aquelas terminações. Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham, vós trabalhais. Por isso é tão comum ver os gringos se embananando com tudo isso. Ele fala, geralmente um gringo fala, eu trabalhar na casa de Pedro, eu fazer... É comum os gringos, os americanos, os estrangeiros falarem isso. Por quê? Porque é muito difícil memorizar todas essas terminações. Quando em inglês, a gente só alterou o S para he, she and it. Olha a simplicidade. Isso nós estamos falando do tempo presente, tá certo? No caso, eu trabalho, você trabalha. Ok? Aí você pode falar, Rafael, esse verbo work, e se for outro verbo? Por exemplo, study, to study, estudar. I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Então, você vê que não houve modificação nenhuma. Um outro verbo, por exemplo, drive, dirigir, to drive. I drive, you drive, he drives, she drives. Tá vendo? A simplicidade, você vai fazer a mesma coisa. Agora vamos voltar para o português. Agora vamos, por exemplo, simular um verbo no passado, né? O mesmo verbo, to work, você pegaria eu trabalhei, nós trabalhamos, eles trabalharam, ele trabalhou. Olha quantas terminações, quantas terminações um americano tem que memorizar para falar um português correto. Agora em inglês, como ficaria no passado? I worked, você acrescenta ed no final. I worked, you worked, she worked, he worked, we worked, they worked, you worked. Tá vendo? Não mudou nada. Enquanto alguém que fala inglês como língua nativa, para falar português, precisa gravar todas as terminações, eu trabalhei, ele trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Em inglês você só precisa gravar uma. I worked, she worked. Estudar, to study. I studied, she studied, they studied, he studied. Tá vendo, gente? É muito mais simples. Para fechar esse conceito, vamos agora para o verbo no futuro. Por exemplo, eu trabalharei, nós trabalharemos, vós trabalhareis. Olha quantas alterações, quantas terminações. Ele trabalhará. Quantas terminações diferentes. Agora no inglês. I will, a gente acrescenta will work. He will work. They will work. He will work. É a mesma coisa para todas as pessoas. Então, é muito mais simples. O objetivo desse vídeo não é nem tanto que você pegue todas essas regrinhas. Isso não é
eu não estou dando uma aula sobre passado, presente e futuro. É uma questão conceitual. Você precisa abrir a sua mente para compreender o quão mais simples, o quão mais fácil é falar inglês, aprender o inglês, do que o contrário, alguém que fala inglês aprender o português. Então, numa revisão rápida aqui, o verbo to work. In the present, no presente, I work, you work, he works, she works, they work. In the past, no passado, I worked, she worked, they worked, he worked. In the future, I will work, he will work, they will work, she will work. Tá vendo, gente, como é muito mais simples. Se você dominar, se você se ater só a esse conceito que eu apresentei aqui nessa aula, com certeza você já vai ter muito mais facilidade para compreender a língua inglesa e para se comunicar em inglês. Obviamente que, como tudo na vida, existem algumas exceções, tem os verbos irregulares que sofrem alguma transformação, mas o conceito fundamental é esse, tá certo, pessoal? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, curte aqui em cima. Se você deixa o seu comentário, porque é através do seu comentário que eu sei se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo a coisa certa. Beleza? Espero que você tenha gostado. I'll see you in the next time. See you later. Bye bye.